Olá, boa noite. Supremo Tribunal Federal retoma julgamento que vai definir responsabilidade das redes sociais sobre conteúdo publicado por usuários. O presidente do STF nega que o tribunal esteja legislando. Ministro Alexandre de Moraes decreta prisão de Carla Zambelli e bloqueio do passaporte. Deputada federal fugiu para os Estados Unidos. E você vai ver também as últimas imagens do empresário antes de desaparecer por 4 dias e ser encontrado morto em buraco no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Homem faz a mãe e a esposa reféns na zona oeste de São Paulo. Foi enterrado hoje, na Grande São Paulo, o corpo do empresário encontrado morto dentro de um buraco no Autódromo de Interlagos, na zona sul da cidade. A cerimônia no cemitério de Santana de Parnaíba, onde Adalberto Amarildo dos Santos Júnior, de 35 anos, vivia com a família, foi reservada a parentes e amigos próximos. Todos estavam muito emocionados e querendo explicações do que aconteceu com o empresário. A forma com que ele foi encontrado, dá para ver que se foi realmente um crime, não foi para roubar, não foi nada, foi realmente uma forma grotesca, né? E eu espero que a gente tenha respostas, que a polícia possa fazer justiça, porque a gente sabe que a justiça do nosso país é falha. Mas pela pessoa boa que ele era e pela família incrível que ele tem, eles merecem ter respostas do que aconteceu. A gente fica nesse ponto de interrogação, né? Pelo que a gente vê ali, sem um local escuro, né? Sem câmeras, realmente a gente fica meio incrédulo assim, de descobrir com detalhes o que aconteceu. Essas são as últimas imagens do empresário com vida. A gravação foi feita na última sexta-feira. Ele participava de um evento de motocross no autódromo e enviou o vídeo para um amigo. 2 horas antes, uma câmera do circuito de segurança do local registrou Adalberto entrando no autódromo. À noite do mesmo dia, fez uma ligação para a esposa dizendo que estava voltando para casa e nunca mais apareceu. Na manhã de ontem, foi encontrado dentro de um buraco de uma obra em construção de 3 metros de profundidade por 70 centímetros de largura, sem as calças e o tênis. A carteira com R$200 em dinheiro, ingressos do evento, celular e uma jaqueta avaliada em R$3.000 estavam com Adalberto. O capacete com o qual ele gravou o vídeo é exatamente o mesmo encontrado com o empresário, mas a câmera acoplada desapareceu. Olha, é mais fácil colocar morto do que vivo, segundo informações do médico legista. Talvez tenha bebido alguma coisa, pode ter sido vítima aí de um Boa Noite Cinderela aí, porque dizem que o evento estava com muitas pessoas, né? Então, e não ter, o que causa estranheza pra gente, além da calça, óbvio, né? A meia e o tênis, é não ter uma lesão. De acordo com a delegada, o empresário teria morrido cerca de 36 horas antes do corpo ser encontrado. Eu imaginei que ele fosse sair muito diferente. Tanto que eu vejo ele com as pernas limpas, as pernas deles, até porque não bateu em lugar nenhum, né? Ele ficou preso aqui. A camiseta de baixo limpa, não tem terra, quando abrimos a jaqueta. Quer dizer, eu imaginava um estado de putrefação do corpo maior. Se fosse desde sexta-feira até hoje. A polícia investiga o caso como morte suspeita e apura as circunstâncias do que aconteceu nos dias entre o desaparecimento e a localização do corpo. Para nós, a cena conta muito. A cena é uma testemunha do crime. E pra gente, alguém pôs ele lá, tá? E ele já ou desacordado ou morto, tá? Então, essa é a cena. Mas agora é o corpo dele que vai nos contar o que aconteceu. Se ele foi drogado, o que aconteceu, porque ele não tem lesão. A Polícia Federal prendeu hoje Daniela Bezerra dos Santos, mulher do agente da Polícia Civil Rogério de Almeida Felício, conhecido como Rogerinho. Ela estava foragida e é suspeita de lavar dinheiro para criminosos que atuavam junto com Vinícius Gritzbach.
morto no aeroporto de Guarulhos para o PCC. Daniele responde pelos crimes de organização criminosa e lavagem de dinheiro. A Justiça Militar de São Paulo tornou réus 18 policiais militares envolvidos no caso do assassinato de Gritzbach. 3 por envolvimento direto na execução dele. A adolescente de 17 anos que morreu envenenada com um bolo recebido na casa dela mandou um áudio para os amigos tentando descobrir quem havia enviado o presente. Ela tinha ficado muito feliz. Ana Luísa de Oliveira Neves havia completado 17 anos na terça-feira passada. No sábado seguinte, quando recebeu o bolo, pensou se tratar de um presente. Ela chegou a mandar um áudio em um grupo de amigos. Não sei se foi algum amigo ou amiga minha. Vou ler o cartão para vocês. Ana, eu queria saber quem foi, eu tô com raiva. Um mimo para a menina mais doce com a personalidade incrível que eu conheço. Aí um monte de figurinha. E atrás tem um post-it escrito Lulu linda. Gente, eu juro por Deus, eu quero saber se foi alguma... Eu quero agradecer quem me deu isso. Após comer o doce, Ana Luísa passou mal, foi internada e liberada. Mas no dia seguinte, os sintomas voltaram. Ela chegou morta ao hospital. Segundo a família, a adolescente, também de 17 anos, que confessou o crime, era amiga de Ana Luísa e chegou a consolar o pai quando soube da morte da menina. Ela foi apreendida e enviada para a Fundação Casa, onde ficará internada provisoriamente por 45 dias. Segundo o delegado, caso condenada, ela pode ficar internada por até 3 anos. A polícia do Rio de Janeiro fechou uma fábrica clandestina de salgados árabes, que funcionava sem a mínima higiene. Panelas sujas e com óleo reutilizado. Assadeiras queimadas, restos de alimentos atraindo baratas. Salgados expostos e sujeitos a todo tipo de contaminação. Até a carne foi encontrada no chão. Dezenas de esfirras e quibes já embalados, prontos para serem distribuídos. A fábrica de salgados árabes funcionava no Andaraí, na zona norte do Rio. No local também havia um alojamento com muitas roupas espalhadas. Segundo a polícia, a fábrica havia sido interditada pela Vigilância Sanitária no ano passado, mas voltou a funcionar sem qualquer autorização. Os salgados eram distribuídos para barracas de rua em vários bairros da cidade, como Tijuca, Centro, Copacabana, Ipanema e Barra da Tijuca. As carrocinhas onde os salgados eram comercializados foram recolhidas pelos agentes. 8 estrangeiros de origem síria que alegam serem refugiados estavam trabalhando na fábrica e foram levados para a delegacia. 3 barraqueiros também foram conduzidos, além dos 3 sócios da fábrica. É uma fábrica bem rudimentar, é uma casa alugada que não tem nenhum tipo de exaustão para proteger os vizinhos. O local é residencial, não é industrial, não é comercial, não tinha licença sanitária, não tinha nenhum tipo de alvará da prefeitura, agiam clandestinamente. Os envolvidos devem responder por crimes contra a saúde pública, as relações de consumo e associação criminosa. Muitas vezes, quando você começa a sua vida em um outro país, sem conhecer a língua e sem saber muito como trabalhar, sem conhecer a legislação, você tenta fazer o que você pode fazer para sobreviver. E eles, nesse momento, fizeram o que estava ao alcance deles para sobreviver. Alimento, vou repetir, é coisa séria. As pessoas podem passar mal, se intoxicar, ir para o hospital e, quem sabe, perder a vida por uma bobagem. No Ceará, um homem conhecido como maníaco da moto foi preso 11 anos depois de cometer uma série de estupros em bairros da periferia de Fortaleza. O Arley Carvalho Dias, de 44 anos, teve a prisão confirmada hoje pela Polícia Civil. Segundo as investigações, o motoqueiro ameaçava e violentava as vítimas em locais isolados. Um outro homem foi apontado como autor dos crimes e ficou injustamente preso por 5 anos, mas depois foi inocentado em 2019 após uma revisão criminal. Em Brasília, o governo do Distrito Federal confirmou um caso de gripe aviária no zoológico da cidade em uma ave silvestre. O acesso ao zoológico de Brasília está restrito a funcionários. Para entrar, eles passam por uma sanitização minuciosa. Um irerê, uma espécie de marreco,
foi encontrado morto na semana passada e exames confirmaram que a ave tinha gripe aviária. O animal não faz parte do plantel do zoológico, mas circula pela área. Nós vamos fazer um monitoramento em todas as aves do plantel, observando os sinais clínicos e observando também animais de vida livre, como era o caso do pato-irerê. Até o momento, nós não tivemos nenhuma outra ave com sintomatologia no jardim zoológico. Se não houver outro registro, o zoológico será reaberto no dia 13 de junho. Segundo o Ministério da Agricultura, a situação está sob controle. No Rio Grande do Sul, a Secretaria de Agricultura anunciou que as 4 barreiras que estavam em operação em Montenegro, epicentro da doença, funcionarão com estruturas móveis, porque não foram registrados novos casos. Apesar disso, o Brasil continua com embargos comerciais da China, União Europeia e outros 20 países. Ainda estão sob investigação 8 casos suspeitos de gripe aviária, mas não preocupam o governo. De acordo com o ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, o país controlou a gripe aviária. Fávaro afirmou também que as negociações para reduzir os embargos comerciais estão em andamento. É importante dizer também que fica claro, nós já estamos na metade do processo do vazio sanitário. Nós estamos com 14 dias de vazio sanitário e não tem mais morte de animais. Portanto, o que já fica muito comprovado é que o caso não saiu da granja para fora. E o sistema brasileiro funcionou e a gente está, então, na expectativa muito em breve de que, ao final dos 28 dias, a gente possa, então, já reduzir significativamente as restrições comerciais até a volta completa à normalidade da comercialização. O plenário do Supremo Tribunal Federal retomou o julgamento sobre o Marco Civil da Internet, a inconstitucionalidade ou não de um determinado trecho do Marco Civil da Internet. O repórter Igor Damasceno está ao vivo em Brasília, tem mais informações. No fundo, Igor, o que esse julgamento vai definir é qual a extensão da responsabilidade das redes sociais, se há essa responsabilidade, qual a magnitude dela em relação ao conteúdo publicado por todos nós, pelos usuários e por terceiros. Certamente deve ser um dos julgamentos mais importantes desse ano no STF. Mas nos conte, a sessão continua, já foi encerrada, continua amanhã, como é que está? Ei, Amanda, boa noite a você, também ao Augusto, boa noite a todos que nos acompanham. Olha, na prática, o plenário da Suprema Corte analisa se as plataformas devem ser responsabilizadas pelo conteúdo publicado pelos usuários. Atualmente, há muitas ressalvas em torno desse tema que protegem as redes sociais nesses casos. O julgamento foi suspenso em dezembro do ano passado porque o ministro André Mendonça pediu vista, ou seja, mais tempo para a análise. Na sessão de hoje, que começou por volta das 2h da tarde, logo nos primeiros minutos, André Mendonça já alertou aos demais membros da corte que a leitura do voto dele iria durar algo em torno de 2 sessões, ou seja, só deve terminar amanhã. Por hoje, a sessão já foi suspensa, mas amanhã mesmo será retomada com a finalização do voto do ministro André Mendonça. Até o momento, pelo que ele leu e a gente pôde acompanhar, Mendonça deu a entender que vai abrir divergência do voto dos outros 3 ministros que já tinham registrado, já tinham proferido esse voto em dezembro do ano passado. Além de Mendonça, outros 7 ministros da corte também devem proferir o voto deles nas próximas sessões. Nós preparamos uma reportagem detalhando o que de fato os ministros da corte analisam a respeito do Marco Civil da Internet. É um trecho específico para saber se ele é constitucional ou não. Acompanhe. O artigo 19 do Marco Civil da Internet determina que as redes sociais só podem ser responsabilizadas se elas se negarem a cumprir ordem judicial de remoção de conteúdo considerado impróprio ou criminoso. Com isso, as plataformas não podem ser punidas pela publicação de conteúdo dos usuários. O caso chegou à Suprema Corte a partir de um recurso do Facebook, que não excluiu uma conta falsa.
O julgamento foi suspenso em dezembro do ano passado, quando o ministro André Mendonça pediu mais tempo para análise. Na época, 3 ministros já tinham lido o voto. Dias Toffoli entendeu que o artigo é inconstitucional e que conteúdos ofensivos ou notícias falsas não precisam de ordem judicial para serem retirados do ar, apenas de notificação extrajudicial da vítima. O ministro Luiz Fux votou no mesmo sentido e defendeu que as empresas criem canais para denúncias. O presidente da Corte, ministro Luiz Roberto Barroso, votou para que os crimes contra a honra sejam removidos após ordem judicial. Na retomada do julgamento, Barroso defendeu a Corte, que tem sido acusada de interferir em questões do poder legislativo. Decidindo casos concretos em que surgiram litígios, pessoas que se sentiram lesadas nos seus direitos e que procuraram o judiciário em busca de reparação. O judiciário não está legislando e muito menos regulando em caráter geral, abstrato e definitivo as plataformas digitais. Ainda no STF, o ministro Alexandre de Moraes atendeu a um pedido da Procuradoria-Geral da República e determinou a prisão preventiva da deputada federal Carla Zambelli por ter fugido do país. Mais informações a gente tem agora direto de Brasília com o Rafael Felitti. Boa noite para você, Rafael. Como é que foi essa determinação do ministro Alexandre de Moraes? Oi, Augusto. Boa noite a você, Amanda, e a todos que nos assistem. Moraes determinou uma série de bloqueios, como o acesso de Carla Zambelli às redes sociais, determinou bloqueios também a contas financeiras, inclusive funcionalidades como o Pix, e de todos os passaportes da parlamentar, inclusive o passaporte diplomático. Ele também determinou o bloqueio de Zambelli, o bloqueio do acesso de Zambelli a veículos como aeronaves e embarcações em passagens que tenham sido compradas no nome dela. Moraes também definiu uma multa diária de R$50 mil por postagem de Zambelli que esteja incitando condutas criminosas. A Polícia Federal já fez o pedido para Zambelli ser incluída na lista vermelha da Interpol. Zambelli anunciou que ontem que estava nos Estados Unidos, mas que pretendia seguir viagem para a Itália, que pretende seguir viagem para a Itália. Segundo a própria parlamentar, ela pretende rodar o país italiano para denunciar supostos abusos do Supremo Tribunal Federal aqui no Brasil. Em nota, a assessoria de Carla Zambelli afirmou que a prisão preventiva decretada por Moraes é ilegal e inconstitucional. E ela recebeu apoio também da oposição da Câmara dos Deputados, que afirmou que essa medida de Moraes, essa prisão preventiva contra uma parlamentar, afronta a Constituição. Lembrando que Zambelli foi condenada a cerca de 20 dias a 10 anos de prisão por ter contratado um hacker para invadir os sistemas do Conselho Nacional de Justiça para emitir mandados de prisão falsos. Ela também é ré em outros processos no Supremo e na Justiça Eleitoral, como aquele caso em que ela sacou uma arma para perseguir um eleitor do presidente Lula na véspera das eleições de 2022. Voltamos aos estúdios. Muito obrigada, Rafael. A Marinha expulsou o suboficial da reserva Marco Antônio Braga Caldas, condenado a 14 anos de prisão por participar dos atos golpistas de 8 de janeiro. É o primeiro militar das Forças Armadas a ser excluído da carreira por participar das invasões à sede dos 3 poderes. Em nota, a Marinha afirmou que a decisão foi do Conselho de Disciplina, que julga militares suspeitos de terem cometido infrações ou que tenham sido condenados a penas de mais de 2 anos na Justiça Comum. Vem aí o Pix automático. A nova modalidade do serviço estará disponível a partir do dia 16. A ideia é facilitar a forma como as pessoas realizam pagamentos com intervalos regulares, como a conta de luz, de água, condomínio e até academia. De acordo com o Banco Central, o Pix automático vai beneficiar cerca de 60 milhões de pessoas que não têm acesso ao cartão de crédito. Uma alternativa simples e gratuita para o consumidor. Vão poder ter acesso a uma série de serviços
ou a uma série de facilidades, mas não só a facilidade daquele serviço que ela já tem acesso, mas serviços que ela não tinha acesso por não ter uma modalidade de contratação desse jeito. E quem tem um cartão de crédito pode fazer, vai ter também uma série de conveniências. Ele vai receber uma solicitação da empresa responsável e poderá definir, além do valor máximo de cada pagamento, se poderá utilizar ou não a linha de crédito. Antes da realização do pagamento, o banco notificará o pagador. O serviço só é válido de pessoas físicas para jurídicas. O cliente também pode estipular um valor máximo e cancelar o desconto até às 23 horas e 59 minutos do dia anterior. Nas ruas, a gente encontrou quem tem medo e nem usa o Pix. Hoje em dia eu penso muito no negócio de Pix, sabe, para poder estar efetuando. Sabe? Eu tenho medo. Sinceramente, eu tenho. Você usaria o Pix? Não, porque eu não uso nem débito automático. Eu gosto de eu pagar a conta, ver lá no dia de vencimento e eu pagar. Nem débito automático eu uso. Mas foi só explicar direitinho que a Marinara aprovou a ideia. No caso, você vai pegar as suas contas e já deixar lá programada. Isso. E aí o dinheiro caiu com o meu. É isso. E aí? Para quem não tem controle com o dinheiro é bom, é uma coisa boa, não é ruim não. O serviço vai ficar disponível no dia 16 de junho. Parlamentares brasileiros defenderam mais espaço nas decisões mundiais durante a abertura do 11º Fórum Parlamentar do BRICS em Brasília. Delegações de 16 países estão no Brasil para discutir temas como investimento em inteligência artificial, transição energética e uma ordem mundial mais justa. O presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, lembrou que os países representam 40% do PIB mundial e afirmou que estão unidos em busca de justiça social, equilíbrio político e desenvolvimento sustentável. O encontro termina amanhã. No mês que vem, a cúpula do BRICS se reúne no Rio de Janeiro. A desaprovação do presidente Lula chegou a 57%. É o pior índice desde o início do mandato. Os números são da pesquisa Quest. O levantamento mostra que 40% dos entrevistados aprovam o trabalho do presidente. Na pesquisa anterior, divulgada em abril, eram 41%. 57% desaprovam. Antes eram 56%. 3% não sabem ou não responderam. Já em relação ao governo, para 26% a avaliação é positiva, uma queda de 1 ponto percentual em relação a abril. 28% responderam que o governo é regular, antes eram 29%. Para 43% dos entrevistados, a avaliação é negativa, ante 41% da última pesquisa. 3% não sabem ou não responderam. O levantamento também abordou o escândalo do INSS. A pesquisa aponta que para 31% dos entrevistados, o governo Lula é o principal responsável pelo desvio de dinheiro de aposentados e pensionistas. 14% culpam o INSS. As entidades que fraudaram a assinatura dos aposentados foram citadas por 8% dos entrevistados. Mesmo número daqueles que apontaram o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro como responsável. Para 1% dos entrevistados, os culpados foram os aposentados que não conferiram os descontos. 12% citaram que outros foram responsáveis e 26% não sabem ou não responderam. Houve queda de 8 pontos na parcela de brasileiros que consideram que a economia piorou nos últimos 12 meses do governo Lula. 48% responderam que a economia está pior. Antes eram 56%. Para 18%, a economia melhorou, ante 16% da pesquisa divulgada em abril. Outros 30% consideram que as contas ficaram do mesmo jeito. Antes eram 26%. A pesquisa aponta ainda que 50% dos brasileiros consideram que o governo Lula errou em manter o aumento do imposto sobre operações financeiras para a compra de dólares. 28% disseram que a decisão foi correta e 22% não sabem ou não responderam. A pesquisa ouviu 2.004 pessoas de 16 anos ou mais em todo o Brasil entre os dias 29 de maio e 1º de junho. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Morreu aos 92 anos no Piauí, Nied Guidon.
A arqueóloga franco-brasileira deixa um legado e tanto. A descoberta de marcas nas paredes da Serra da Capivara, que transformaram a região em uma referência mundial da arqueologia. No coração do sertão, entre pedras, fósseis e histórias escondidas, Niede Guidon reescreveu o que o mundo pensava sobre o passado. Nesta quarta-feira, partiu aos 92 anos. A arqueóloga se despede, mas o legado que deixa é eterno, como as marcas nas paredes da Serra da Capivara. Ela trouxe, para o Piauí essas informações, sobre a arqueologia, começou as pesquisas aqui ainda nos anos 70, um período muito difícil. Além disso, ela ainda trouxe todo um movimento de desenvolvimento social para a região. Muito antes de ser reconhecida internacionalmente, Niede já desafiava o sistema, o machismo e o tempo em que vivia. Chegou ao Piauí nos anos 70, em pleno regime militar e com um objetivo bem claro: provar ao mundo que o ser humano habitava as Américas há 50 mil anos. E hoje em dia, sobretudo na última década, nós temos aí cada vez mais comprovado que Niede estava certa naquele momento. Junto com a antropóloga Vilma Chiara, Niede fundou o Núcleo de Antropologia Pré-História da Universidade Federal do Piauí, responsável por pesquisa dos povos e culturas pré-coloniais. Também fundou o Museu do Homem Americano, transformou a região em referência mundial em arqueologia. A Fundação Museu do Homem Americano disse que Niede não apenas revelou marcas do passado nas pedras, mas esculpiu um capítulo fundamental da história do Brasil. O governador do Piauí, o prefeito de São Raimundo Nonato e o prefeito de Teresina, Silvio Mendes, e outras autoridades políticas do país prestaram homenagem à arqueóloga, reconheceram o trabalho que transformou o interior do estado em um centro de conhecimento e descoberta. Terminou agora há pouco o sequestro de uma mulher que era mantida refém dentro de casa pelo próprio marido, no bairro do Butantã, na zona oeste de São Paulo. As negociações com a polícia duraram quase 5 horas. O repórter Felipe Brosco está no local e traz agora ao vivo mais informações para a gente sobre esse caso, né, Felipe? Boa noite para você. Boa noite, Augusto, Amanda e a todos que nos acompanham. É isso mesmo, Augusto. Este crime, começou aqui no início da tarde de hoje. O homem, esse criminoso, foi identificado como Edson. Ele tem 46 anos e fez a esposa refém, sempre com uma faca aí a ameaçando. Esta negociação, como você bem disse, durou quase 5 horas, mais de 4 horas, e durante quase todo o tempo esse criminoso ele se mostrou bastante agressivo, conforme os policiais relataram aqui para a gente. Em determinado momento ele pediu a presença da filha, ele tem uma filha com a esposa de 7 anos, essa filha dele foi trazida até aqui, mas mesmo assim em nenhum momento ele demonstrou que poderia se render. Os policiais, então, policiais do GAT, a Força Tática Especial da Polícia Militar, resolveu entrar na residência, eles lançaram bombas de efeito moral e conseguiram render esse criminoso. Logo depois, a esposa saiu, acompanhada pelos policiais. Ela aparentemente estava bem, saiu andando, mas logo entrou numa viatura de resgate e foi encaminhada para um hospital. Depois disso, o Edson também foi encaminhado aqui para fora pelos policiais, entrou em uma viatura e foi encaminhado para a delegacia. Logo depois, um coronel da polícia deu uma entrevista aqui e disse que o Edson ele tem passagens pela polícia como usuário de droga, inclusive aparentava estar sob efeito durante toda essa ação que, felizmente, acabou aqui com um final feliz. Pelo menos não tivemos nenhuma tragédia por aqui, Augusto, Amanda. Uma estratégia muito bem feita pelas equipes do GAT, conseguiu chamá-lo próximo, foi colocada uma carga explosiva direcionada, observando a presença do refém, pensado, analisado, ocorrendo a explosão, a intervenção tática, o indivíduo foi contido, imobilizado, com contramedidas, juntamente com o nosso cão Coiote, também que estava na ocorrência, sendo o indivíduo detido. A mulher, ela ficou um pouco nervosa no momento, uma questão de desmaiar, mas logo depois
voltou a calma, está tudo bem, tranquila, sem qualquer tipo de lesão. O governo adiou o prazo para a cobrança do IOF sobre a previdência privada. A repercussão do aumento do imposto pode ser uma boa oportunidade para discutir o problema fiscal do Brasil, segundo a avaliação do governo, de parlamentares e de especialistas. A decisão vale para a cobrança de 5% sobre aportes mensais a planos de previdência privada do tipo VGBL, acima de R$ 50 mil por mês. Apesar da repercussão inicial ser negativa, os desdobramentos do aumento do imposto sobre operações financeiras acabaram sendo favoráveis. Segundo esse especialista, as discussões abriram espaço para que o governo e o Congresso discutam medidas estruturantes, em vez de aumentar a carga tributária. Foi muito bacana essa união da sociedade com o parlamento de, olha, eu quero discutir aqui medidas de ajuste além do aumento de imposto. O que o governo fez? Vamos discutir, me dá uns dias. E o parlamento fez isso. Então, até agora, nada concreto saiu dessas reuniões. Então, existe uma expectativa muito grande de que essas medidas sejam anunciadas. Por quê? O que não dá? Não dá é para conviver com o aumento do IOF até o final do ano, que é o que tem se ventilado. Porque se você aumenta o IOF, você tem uma complexidade de operações financeiras que você não estava preparado nem para cobrar esse tributo. Segundo o Furlanete, para atingir a receita necessária e cumprir a meta fiscal, o governo teve que optar pelo aumento do IOF, que pesa em um dos insumos mais caros para o empreendedor brasileiro, o crédito. Você que é empreendedor e empreendedora, você vai tomar um crédito no banco, ele vai ficar mais caro. Ah, você é um empreendedor, empreendedora, você compra algo parcelado, você vai pagar mais caro. Você tem um capital de giro que você renova 2, 3 vezes no ano, a cada renovação você vai pagar IOF. Então ele foi, talvez, no insumo que é mais caro para o empreendedor brasileiro, que é o crédito. No próximo domingo, a equipe econômica e líderes partidários do Congresso vão se reunir para dar andamento nas negociações sobre o IOF. O governo ainda não revelou o que vai ter no pacote, mas medidas como a reforma administrativa são de interesse do governo. Tanto se fala da reforma administrativa, por que não fazer isso agora com efeitos futuros? Então a gente tem que, nesse momento de caos, refletir e buscar um avanço. E esse avanço está sendo construído pelo parlamento junto com o executivo. O Dia dos Namorados deste ano deve movimentar cerca de 22 bilhões de reais em compras e serviços. Muitos casais ainda estão na dúvida do que comprar. Tô pensando, mas ainda não comprei não. Keifani já garantiu o presente do Matheus e deu uma dica do que gostaria de ganhar. Mostrei ele ontem, falei, olha aqui que bonita, uma sandália. O Dia dos Namorados deve levar 93 milhões de consumidores às compras. É o que aponta uma pesquisa da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas e do SPC, Serviço de Proteção ao Crédito. 57% dos entrevistados pretendem comprar presentes. Ela é uma pessoa muito cara e tem que pensar com cuidado. Os consumidores planejam gastar em média R$ 238. Os presentes mais procurados são roupas, perfumes, cosméticos, maquiagem e calçados. Ela tá olhando já o mais caro para comprar. Barato aqui não tem nada. Aqui em Belo Horizonte, as vendas para o Dia dos Namorados apresentam um crescimento há 14 anos, desde 2011. Por isso, os lojistas estão animados e, mais uma vez, acreditam num faturamento maior. A data deve movimentar mais de 2 bilhões de reais em vendas na capital mineira. Esta loja de roupas masculinas projeta um crescimento de 20%. Já estamos com uma campanha ativa de Dia dos Namorados, que está nas nossas vitrines, em todas as nossas lojas, no nosso site também. E já estamos vendendo muitos presentes aí para as namoradas aí esse ano. O segmento de bares e restaurantes também está otimista. Este, no centro de BH, promete uma noite inesquecível para os casais. Projetado pelo arquiteto Oscar Niemeyer, o espaço tem vista panorâmica e vai oferecer um jantar com pratos especiais pelo valor de R$ 190 por pessoa. No nosso menu, a gente passeia um pouco ao redor do mundo pelos lugares que o Niemeyer tem obra. Culinária libanesa, culinária oriental, e a gente tem também brasileira. De acordo com a Associação Brasileira do Setor, 82% dos estabelecimentos esperam faturar mais do que no ano passado. A campanha Semana dos Namorados
promete uma programação diferenciada. Essa é uma data muito bonita, muito feliz. A gente tem que embalar aí da melhor forma, né? Estamos de volta e vamos direto saber como fica o tempo em todo o Brasil com o Igor Silveira. Boa noite, Igor. Adianta pra gente como é que vai ficar a quinta-feira. Vamos lá, boa noite, Augusto, boa noite, Amanda. Boa noite para você que está em casa. Pois bem, olha, quinta-feira o que chama a atenção é a instabilidade que continua no sul do país. Tem previsão de chuva forte no Paraná, Santa Catarina e em grande parte do Rio Grande do Sul. Durante essa chuvarada são esperados ventos de até 90 km por hora, então é importante ter muito cuidado, viu? Em São Paulo, o tempo fica abafado amanhã, não tem previsão de chuva forte. Se chover, vai ser em pontos do litoral, aquela chuva fraca. Agora, aqui na capital, máximas que poderão alcançar 28 graus. Na sexta-feira, cai a temperatura, 21 de máxima, na sexta, 23 graus, e no sábado, 23 graus, e no domingo, 25 de máxima. No Rio de Janeiro, dia quente, abafado, com os termômetros alcançando 31 graus. Belo Horizonte, 28, sem previsão de chuva, e Vitória, no Espírito Santo, 30 graus de máxima. Agora, gente, no Recife, hoje, nas primeiras horas, uma tromba d'água surgiu e aí assustou os moradores da região. Isso acontece quando tem calor, umidade e ventos fortes. Olha, amanhã não vai ser diferente, ainda tem risco de surgir outras trombas d'água porque a temperatura segue abafada em todo o interior, nessa área em amarelo aqui no mapa, e tem sim previsão de chuva em pontos do litoral. Na região norte, essa instabilidade permanece principalmente nessa área mais escura do Amazonas. No centro do país, o tempo continua firme e seco. No mapa das temperaturas, a gente observa que os termômetros ficam na casa dos 34 graus amanhã em Manaus. A mesma temperatura vale para Cuiabá, mas no sul do país a frente fria continua e as máximas não ultrapassam 21 amanhã em Porto Alegre. Boa noite para todo mundo. Amanda, Augusto. Obrigada, Igor. Boa noite. Obrigado. Nos últimos 10 anos, a capital cearense reduziu em mais da metade o número de mortes no trânsito, enquanto outras cidades, como São Paulo, registraram aumento. Quem mora ou visita Fortaleza tem percebido novidades na segurança do trânsito da cidade. A diferença daqui é que tem muitas câmeras, né, de seguranças, faixa de ciclovia para os ciclistas e também essas câmeras fazem com que, junto com as placas de velocidade, os carros, motos andem mais na velocidade pouca, né? As mudanças também refletem nas estatísticas. O número de mortes no trânsito de Fortaleza caiu 51% nos últimos 10 anos, segundo a Autarquia Municipal de Trânsito. Para alcançar essa redução de mortes no trânsito, Fortaleza apostou em um plano estratégico de segurança que engloba a diminuição dos limites de velocidade de 80 para 50 km por hora em mais de 80 vias da cidade, além da fiscalização e ampliação da infraestrutura cicloviária. O foco agora é intensificar as ações educativas para tentar zerar o número de acidentes fatais. Fortaleza é hoje um exemplo para o Brasil e para o mundo em termos de segurança viária, né? Foram várias ações integradas e nessas ações nós tivemos ações de engenharia de tráfego, infraestrutura viária, com a própria política de readequação de velocidade, com a expansão de passeios de calçadas, com a implantação de travessias elevadas, melhoria na sinalização semafórica, na própria sinalização viária de modo geral. Para este especialista em trânsito, as ações desenvolvidas em Fortaleza podem servir para outras cidades, como São Paulo, que registrou em 2024 o maior número de mortes no trânsito dos últimos 9 anos, segundo dados da Infociga do Detran. Nos últimos 2 anos, existe sim uma tendência à estabilidade ou crescimento nos sinistros com vítimas fatais. Em São Paulo, eu atribuo principalmente a questão da gente ter reduzido um pouco os esforços de fiscalização e em conjunção com esse aumento, né, da frota e do uso da motocicleta, tem contribuído também para esse aumento.
O número de vasectomias realizadas no Brasil aumentou 40% nos últimos 2 anos, segundo dados do Ministério da Saúde. O crescimento está relacionado, em parte, à mudança na legislação, que reduziu a idade mínima para a realização do procedimento. O Flávio e a Kátia estão juntos há mais de 10 anos. Do relacionamento, nasceu o Tiago, filho único do casal, hoje com 7 anos. Em 2021, quando Flávio tinha 32 anos, decidiu realizar uma vasectomia, procedimento que deixa o homem estéril depois de uma decisão pensada com a esposa. Eu conversei com ela, falei assim, o que você acha? Ela falou assim, eu acho que seria bom. Então, na minha cabeça, eu sempre pensei em ter no máximo 3 filhos. Só que é aquela história, né? Quando você ainda não tem, você não sabe como é que funciona. Então, tipo assim, depois que o Thiago veio, a gente viu que tem umas questões de dificuldade, você tem a questão financeira. A vasectomia é considerada um dos métodos contraceptivos mais seguros, com eficácia superior a 99%. O procedimento cirúrgico é simples e dura em média meia hora. É feito com anestesia local e não exige internação. A gente interrompe a passagem de espermatozoides entre o testículo e que vai se comunicar através de um canal que passa por aqui e vai introduzir aqui na próstata, que é esse laranja. Esse canal, a gente acessa ele aqui pelo saco escrotal e a gente interrompe a passagem. A vasectomia não interfere em nada no desempenho sexual do homem. Isso tudo é mito e na verdade, brincadeira. Porque a gente não mexe com nada na parte hormonal do homem. De acordo com dados do Ministério da Saúde, o número de vasectomias realizadas pelo SUS no Brasil aumentou 66% nos últimos 3 anos. E esse crescimento é explicado, em parte, pela mudança na legislação, que a partir de 2022 reduziu a idade mínima para que o procedimento fosse realizado. Aprovada pelo Senado, a lei entrou em vigor no início de 2023 e reduziu para 21 anos a idade mínima de homens e mulheres para a esterilização voluntária e acabou com a exigência do consentimento do cônjuge. Desde a alteração na lei, o número de jovens buscando a vasectomia também cresceu. Em 2022, foram registrados 67 mil procedimentos entre homens de 21 a 30 anos, enquanto em 2024 esse número subiu para 95 mil, um aumento de 40%. Você fazer uma vasectomia com 25 anos, 26 anos, que seja 20, 30 anos, ainda é precoce porque ainda tem muita coisa que você ainda pode viver e a gente nunca sabe o dia de amanhã. O aumento de vasectomias vai de encontro com a queda de natalidade. Segundo o IBGE, o Brasil registrou 2,5 milhões de nascimentos em 2022. Uma queda de 13,5% na comparação com 2021. É o 4º declínio seguido no total de nascimentos no país, que chegou ao menor nível desde 1977. A vasectomia pode ser revertida, mas o processo não é tão simples. Então, quando você toma essa decisão, ela precisa ser uma decisão consciente e uma decisão que, teoricamente, seria para sempre, o que é difícil para uma pessoa de 20 e poucos anos tomar essa posição e sustentar ela pro resto da vida. Rede TV News fica por aqui. Nos vemos de novo amanhã, a partir das 7h20. Boa noite. Boa noite.